seja muito bem-vindo. O programa dessa semana está começando agora e hoje eu recebo uma convidada muito especial, doutora Sandra Ayumi Sato, que é médica, dermatologista, cirurgiã dermatologista da Ayumi, dermatologia e também médica funcional e integrativa. E é sobre esse assunto que a doutora Sandra veio hoje aqui, a caráter, a moda japonesa, nós estamos para falar sobre a importância da saúde integrativa nas nossas vidas. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui. Obrigada, é um prazer. Quero apresentar os nossos trajes, né, a moda japonesa, Sim. honrando a nossa ancestralidade. Sim. E aproveitando para falar que o povo oriental, os orientais, eles já nascem com essa visão sobre a saúde, né? Sim. Que como é importante a saúde física, a saúde mental. Sim. E a saúde emocional, ela acompanha, né? Sim. Então isso é uma coisa que a gente já tem dos nossos ancestrais, né? É isso e mesmo. é essa mensagem que você vai passar hoje pra gente, né? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora Sandra, minha primeira pergunta para você, que muitas pessoas têm dúvida sobre esse assunto, qual é a tua visão sobre medicina integrativa? O que seria a medicina integrativa para ti? Eu começo te respondendo exatamente com algumas perguntas, né? Qual é o modo de vida que as pessoas vivem hoje nas grandes cidades? Né? Qual o estilo de vida que elas têm? E que resultados isso está levando as pessoas a terem? Será que elas estão felizes? Né? Será que elas estão bem consigo mesmas? Estão felizes com seus corpos? Estão bem dispostas? Acho que não, né? Não. O que a gente mais escuta são pessoas ansiosas. Sim. Que sofrem em algum grau de ansiedade e que estão com algum problema de, por exemplo, sobrepeso. Sim. É o mais comum, né? Sim. Depressão também. Né? Síndrome do burnout, todo mundo muito cansado, né? Esgotado. Então, a medicina integrativa, quando a gente fala disso, é justamente pensando no estilo de vida, né? É falar sobre estilo de vida. A medicina integrativa, ela traz exatamente esse questionamento, né? Quais são os hábitos que nos levam a viver mais e melhor? Será que a gente está praticando isso? Muito provavelmente não. Então... Senão não estaríamos reclamando sim, tanto, né, doutora? Então é sobre isso, é sobre viver mais e melhor, né? O que a gente pode fazer nesse sentido? Mudança de hábitos, a gente vai estar falando de alimentação, de qualidade de sono, né? Exercício físico, gerenciamento de estresse, enfim, todas essas questões. Pelo que eu entendi, então a medicina integrativa, ela fala sobre a saúde. Isso. E não sobre a doença. Isso. Seria isso, doutora? O foco é na saúde, né? E focar em hábitos que levem a este ciclo virtuoso e não permanecer num ciclo de doença, né? Que é só questão de medicar e esperar que aquilo faça todo o papel, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão conscientes de que não é suficiente medicar, né? Sim. Apenas. Nós utilizamos medicamentos? Sim, mas não é só isso, né? Então, quem busca saúde de verdade, na verdade, precisa olhar para tudo isso, inclusive para a saúde emocional. E busca também a prevenção, né? A pessoa não precisa estar doente para procurar um médico integrativo. Não. Ela pode procurar um médico integrativo antes, né? Isso pra mesmo. manter a saúde. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né, e doutora? Pensando lá na frente. No futuro. Isso. Porque se a gente for olhar, né, para os povos que mais vivem no planeta, o que eles estão fazendo, né? E não é só viver mais,
com que qualidade essas pessoas estão vivendo, né? Poxa, será que nós também não temos esse direito, né? Eu quero viver o máximo possível, mas também com qualidade. Bem, né? Doutora Sandra, sim. Quais seriam então a gente consegue começar a entender que a medicina integrativa ela é focada na saúde, no sim. bem-estar físico e emocional sim. da pessoa, né? E eu acredito que deva ter pilares para que essa saúde integral aconteça, sim. né? Pilares, caminhos para isso. Existe? Sim. Então podemos dizer que a saúde ela vai estar sedimentada, né, sobre uma qualidade de sono, né, uma qualidade da alimentação, exercícios físicos, gerenciamento do estresse, né, um convívio social positivo, relacionamentos positivos, né, lazer, o estado nutricional adequado, então repor as vitaminas que estão faltando, né, tudo isso. Tudo isso, por exemplo, quando a gente fala em alimentação, por exemplo, sim. As pessoas embarcam em dietas, às vezes coletivas. Sim. Acredito que isso também não seja saudável. Acho que a medicina integrativa, ela olha o indivíduo... Isso mesmo. Personalizado, né? Isso. O que serve para uma pessoa, talvez não seja adequada para outra. Sim. Né? Doutora Sandra, você é médica dermatologista, a medicina funcional integrativa entrou na tua vida médica depois, né? Sim. Eu gostaria de saber como aconteceu isso. Eu sei que tu tem uma história pessoal muito linda, muito transformadora, né? Eu acho que pode servir de exemplo para muitas pessoas que estão nos assistindo. E eu tenho certeza que a medicina integrativa faz parte dessa tua história. Tu pode compartilhar ela um pouquinho com a gente? Vai ser um prazer. Então, muitos médicos integrativos, acredito que, né, a maioria ou boa parte deles, como eu, levam um susto na vida, né? E a partir disso vão buscar respostas. No meu caso, eu tive um câncer de mama aos 39 anos, há 10 anos atrás. Digamos que tudo começou aí de fato, né? E 2 anos depois eu me vi com tumores na coluna, na medula espinhal, melhor dizendo. Já recuperada do câncer? Já recuperada, né? Na verdade, isso aconteceu porque eu não havia mudado os hábitos, né? Havia sido feito o tratamento convencional, mas eu continuava fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Meu estado emocional também não estava legal, relacionamento, trabalho, estresse e tudo mais, né? E eu comecei a ter dores muito fortes na medula espinhal e eu me vi com esses tumores, né? E ali eu achei que eu fosse morrer. E nesse momento, eu acho que houve uma oportunidade de reflexão muito profunda, né? E eu revi toda a minha vida, né? E eu pensei assim, falei, bom, não sei se eu vou viver 6 meses, se eu vou viver 1 ano, se eu vou viver 5. Deste jeito não dá para continuar. E foi a partir de então que eu acho que eu comecei a enxergar, né, todas as mudanças que eu precisava fazer na minha vida, tanto de hábitos, mas também como na questão dos relacionamentos, a questão como eu, né, me posicionava com relação a mim mesma. Então eu era uma pessoa que me vitimizava muito, né, em vários aspectos, e nas relações pessoais isso não era diferente, né? Então houve um processo interno muito profundo. E o resultado disso é que eu passei a enxergar, né, de forma prática as mudanças que eu precisava fazer na minha vida. E você fez? Sim. Então, tanto em termos de alimentação, né, acabei me separando,
Foi um dos momentos mais difíceis, né, da minha vida. Mas, enfim, todas essas mudanças, né, me levaram a cura. Posso dizer que sim, né, porque aqui estou eu hoje, podendo falar, né, compartilhar isso com vocês. Estou muito feliz por isso, né, e realmente essas mudanças, né, o pouco que eu sabia na época sobre alimentação e tudo mais foi o que eu fiz, né, e foi só o começo, na realidade, né, os estudos mais profundos começaram a partir dali, para entender o que havia acontecido comigo. Como aos 39 anos, sem antecedente familiar nenhum, né, sem fator de risco algum, como o câncer foi acontecer, né? Hoje eu sei, né, por causa da engenharia reversa. Hoje eu sei como eu fiz para fabricar esse câncer no meu corpo. Vamos falar um pouquinho dessa engenharia reversa, doutora? Vamos. Muito interessante, né? Sim. Então, vamos voltar no tempo, então, né? Eu, como estudante de medicina, aliás, até antes, né, mesmo de entrar na faculdade. Pré-vestibular, né? Pré-vestibular, é aquela loucura de estudo, aquele ritmo de estudo. A gente entra na faculdade, as coisas não melhoram muito. A gente sabe que não é fácil entrar numa faculdade de medicina, e quando entra tem mais difícil ainda. Sim, o ritmo de estudo. Sim, e com o avançar dos anos a gente começa a dar plantão, né? Então tem mais privação de sono ainda, mais estresse, uma maior carga de responsabilidade. Depois vem a prova de residência médica, que é ainda mais difícil. Então, ou seja, né? São anos dedicados. Sim. E, enfim, nós damos plantão, né? Plantões, e tudo isso vai minando a saúde, né? Vai abdicando de muita coisa, né? Sim. De vida social, de vida familiar. Também. De sono. Sim, exercício físico. Exercício né? físico. Eu ouso dizer que talvez nós médicos tenhamos uma das piores qualidades de vida, né, dos profissionais, entre os profissionais. Talvez hoje esteja mudando, né, mas nós não costumamos ser um exemplo, não, de estilo de vida saudável. De vida. E nos plantões, né, são muito puxados, e a gente comia muita porcaria, vamos dizer assim, né, e a privação de sono, sem dúvida, é um dos principais pontos, né? Então, pelo que eu entendi, a doença ela não aconteceu aos 39, não. Ela já veio muito antes. Muito antes. Antes da faculdade. Sim, sim. Eu diria até que na infância, né? Na infância. Porque a minha alimentação era totalmente inadequada, eu era muito sensível, intolerante ao leite, aos derivados, né? E eu vivia doente, né, quando era criança, infecções de vias aéreas, né, durante a faculdade também, rinite, enfim, o corpo já dava sintomas, né, sinais. Só que na época eu não sabia ler esses sinais, e hoje a gente sabe, né? E é essa a grande arma, né? O grande recurso que a medicina integrativa tem, de interpretar esses sinais muito antes do surgimento, né, de uma doença grave. Entendi. Então, doutora Sandra, pelo que eu estou entendendo, a medicina, a saúde de uma pessoa, ela também está muito ligada aos hábitos, como você falou, aos hábitos de vida saudáveis, mas também a uma saúde emocional. Sim. Eficaz. Sim. É isso? É. Então, sobre isso, sobre saúde emocional, a gente pode conversar no segundo bloco? Com certeza. Então tá, eu vou pedir um breve intervalo comercial e a gente volta já daqui a pouquinho no segundo bloco. Doutora Sandra Ayumi Sato, médica dermatologista funcional e integrativa, vai falar pra gente sobre
saúde emocional. Não saia daí.